Pode. Então vamos. Irmãos, desculpem aí os contratempos aí do atraso. Espero que estejam todos que conseguiram esperar o atraso aí estejam conectados. E a gente vai tentar correr aí com o tempo, porque nós temos um pouco mais de 35 minutos de aula. Então nós vamos seguir aqui, tá bom? A nossa aula, então, você vai receber aí, o Edmilson está projetando, a marca 7, a 7ª marca é disciplina eclesiástica, ok? São 2 textos que a gente tem projetados aí, depois vocês espero que estejam olhando aí, 2 textos projetados. O primeiro texto de Mateus, o segundo texto... Isso, Ed, muito obrigado. O primeiro texto é Mateus 18, 15 a 20, e o segundo texto é Hebreus 12, 5 a 8. O que diz cada um desses textos? Depois os irmãos podem ler, nós vamos falar com ele aí, tá? Mas o de 18, Mateus 18, é aquele conhecido texto de Jesus, quando ele fala que onde tiver, termina, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que esse texto diz, em síntese? Esse texto diz que a disciplina na igreja é para ser aplicada, e sempre que a disciplina for aplicada nos moldes bíblicos, ele vai estar presente. Aquela história do, se a pessoa pecar, você vai a ela, conversa com ela, se ela se restaurar, está tudo bem, se não, leva 2 testemunhas e, finalmente, leva à igreja, e nós vamos falar sobre isso. O segundo texto é o texto de Hebreus 12, e que fala de correção. Mais especificamente, o texto de Hebreus 12 fala sobre Deus como Pai que corrige. Se Deus é Pai e corrige, então todos nós temos que aplicar correção, e essa é a síntese da lição de hoje, tá bom? A figura é bastante ilustrativa que você está vendo aí, porque disciplina é ajudar o outro a sair de onde ele está, ok? Disciplina é ajudar o outro a sair de onde ele está. Estamos todos aí? Então vamos lá. Essa frase que aparece aí é do Mark Dever, está na lição, tá certo? E eu vou procurar ler para você, porque talvez seja meio pequeno aí, mas a síntese, a marca da disciplina numa frase só, pode pular, Ed, aí. A marca da disciplina numa frase só, acho que é o 3º slide, Ed, por favor. Aí. Vamos lá. A disciplina corretiva é tudo o que a igreja faz para corrigir o pecado em seus membros, podendo chegar ao ato de excluir da membresia e da comunhão na ceia alguém que confesse ser cristão, mas que vive de forma impenitente no pecado, persistente no pecado, alguém que insiste em pecar, tá certo? Então essa é a ideia da lição de hoje. Vou repetir só para ficar bem claro. Disciplina é o que a igreja faz para corrigir o pecado entre os seus membros. Pode chegar ao ato extremo de excluir alguém da comunhão da igreja, excluir da comunhão da ceia, né? Se a pessoa continua dizendo que ele é um cristão, mas vive de forma pecaminosa e insistente nisso, tá bom? No cantinho do lado direito aí está escrito assim, que de forma mais ampla, disciplina é a correção do pecado na igreja. Essa é a frase desse comentarista aí, Lehman, 2019, o lugar que ele escreveu aí e tal. Você já sabe como é que funciona isso. Muito bem. Próximo slide. Disciplina é um tema importantíssimo. Eu botei aí, um tema importantíssimo para a vida de uma igreja saudável. Vou fazer 4 abordagens preliminares. Primeiro, se faltar a disciplina, o corpo sofre. Se a disciplina não for bíblica, o corpo sofre. Se houver exagero, o corpo sofre. Se houver injustiça, o corpo sofre. Tá bom?
Vamos uma a uma? Primeiro, segundo, o próximo slide, Ed. Se faltar disciplina, o corpo sofre. Então, vamos, olha o comentário que eu faço aí. Em muitas igrejas evangélicas, Jesus, o Senhor da igreja, está do lado de fora. Por quê? Porque a licenciosidade impera. Não há disciplina, não há regra, não há combate ao pecado, cada um faz o que quer. Esses artistas novos que andaram se convertendo, e a turma dizia, não, eu sou desse jeito, vou continuar sendo assim e está tudo bem. Muitas igrejas rejeitam qualquer forma de disciplina com a justificativa que ela pode afastar os fiéis. Ok? O corpo vai sofrer se não houver disciplina. Crentes deixam suas igrejas de longos anos. Eu conheço muita gente que chegou na nossa igreja e disse assim, pastor, onde eu estava? No começo era muito bom, tinha regra, tinha tudo. Agora lá o pecado nem é mais combatido, vale tudo. Se faltar disciplina, o corpo sofre. Ok? Segundo, o próximo slide. Se a disciplina não for bíblica, também o corpo sofre. Pode mudar, Ed. Se a disciplina não for bíblica, o corpo sofre. Olha lá, a disciplina eclesiástica ela não terá nenhum efeito, e nem ao menos no aspecto teórico, fora das escrituras. Qualquer abordagem de ordem disciplinar tem de ser feita à luz de textos bíblicos, ok? Senão, dá zebra. Se a aplicação da disciplina desconsiderar os textos bíblicos, terá o mesmo efeito de se tentar apagar fogo com gasolina. Então, se a disciplina não for bíblica, o corpo sofre. Em terceiro lugar, se houver exagero, o corpo sofre. Se houver exagero, o corpo sofre. Olha só, é a terceira consideração introdutória que eu faço. Ao longo da história da igreja, e agora eu quero dizer para vocês que aos meus 65 anos de vida, eu vi muito isso acontecer, exagero na disciplina, absurdos, caprichos. Então, o que aconteceu? Muitos cristãos ficaram feridos. Olha só o que diz Gálatas 6:1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, os que são espirituais devem restaurar com mansidão. O que tem acontecido nas igrejas, de um modo geral, é que tratam o pecado com chicote. E, às vezes, essa não é a forma de você ajudar. Lembra da figura introdutória? A disciplina ela tem o aspecto de trazer o indivíduo de volta, de restaurar o indivíduo. Tá bom? Então, exagero é um problema que afeta seriamente as igrejas na questão de disciplina. Então, nós já vimos, se faltar disciplina, o corpo sofre. Se a disciplina não for bíblica, o corpo sofre. Se houver exagero, o corpo sofre. E, em quarto lugar, se houver injustiça, é o próximo slide, se houver injustiça, o corpo também sofre. A injustiça na aplicação da disciplina traz sofrimento. Provérbios 21:3 diz, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. O contrário é a mesma coisa, ou seja, agir com injustiça quando você vai aplicar a disciplina na igreja. Lembra o tempo todo, irmãos, que a disciplina eclesiástica ela tem o papel de ajudar a pessoa a sair de onde está. E esse é o propósito número 1. Somente se a pessoa mantém-se no seu pecado, é que então medidas mais corretivas devem ser tomadas. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo, escreveu o autor de Provérbios, capítulo 13, verso 18. Muito bem, próximo slide. Disciplina eclesiástica é tema polêmico na igreja. Tema polêmico na igreja, disciplina eclesiástica não é alguma coisa tão simples. Por quê? Pelo que nós acabamos de falar, os extremos. Mas a disciplina é um convite de Deus para estarmos perto dele. Olha o que diz Hebreus 12:10. Se não somos corrigidos pelo Senhor, então não somos seus filhos. Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, a disciplina, apesar de polêmica, e por que polêmica? Por causa dos dois extremos, isso é o que eu disse para os irmãos aí. Ou porque ela falta, ou porque ela é absurda, porque ela é abusiva. Nesses casos, o item disciplina, o quesito disciplina, o tópico disciplina, ele acaba se tornando um problema. Mas se ele é bíblico, centrado nas Escrituras, então ele está no foco de Deus
qual é o foco de Deus? Disciplina é um convite de Deus para nos fazer chegar mais perto dele, ok? Então, próximo slide, a questão é que Deus usa, e esse é um ponto interessante aqui, como é que Deus disciplina? Como é que ele trabalha o item disciplina e que é uma marca de excelência, uma marca de qualidade numa igreja saudável? Como Deus faz isso? Ele faz isso usando a igreja, a liderança espiritual da igreja, em primeiro plano, os irmãos maduros espirituais de mesma forma, ok? Então, o ponto é que o pecador advertido, tá certo? Ele tem que confessar, quer dizer, tem que arrepender e confessar o seu pecado e abandonar o pecado. Essa é a ideia. O ponto da disciplina é que tem que chegar nesse ponto, ok? Ou seja, a igreja, ou seja lá o pastor, ou a liderança, ou alguém que a pessoa que identificou o pecado na pessoa e foi tratar com ela, tem que levar esse indivíduo ao arrependimento e abandono do pecado. Olha o que diz Hebreus 10, 25 a 27. Não deixemos de congregar, é importante congregar, e você vai ver isso daqui a pouco, porque se você não estiver lá, não tem como o seu pecado ser corrigido. Como é costume de alguns, não deixemos. Antes façamos admoestações, a ideia aí é exatamente exortar, pedir para conversar com a pessoa para abandonar o pecado, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. A volta de Cristo sempre é uma expectativa na visão dos autores bíblicos. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já foi esclarecido, então não tem mais o que fazer, não tem sacrifício e não tem a obra de Cristo, não vale para essa pessoa. Pelo contrário, a horrível expectativa de o julgamento vindouro sobre essa pessoa. Olha, próximo slide, eu faço 3 perguntas para nós sintetizarmos essa introdução que a gente viu nesses minutos que passamos, tá certo? Esses 10 minutos praticamente de introdução e a meia hora final nós vamos dar aula. Você já havia pensado na importância do mandamento não deixar de congregar? Por que é importante? Porque a única maneira que alguém tem de ser advertido contra o seu pecado ou de ajudar alguém a sair do seu pecado é se ele estiver na comunhão. Ok? Agora, por que as pessoas deixam de congregar? Por 2 motivos. Ou porque ela está em pecado, deliberadamente em pecado, e não quer ser importunada pela igreja, então ela abandona a igreja. Ou o outro lado, né? Ela deixa de congregar porque ela foi, pela sua igreja, pelos seus líderes, questionada ou advertida ou chamada para o arrependimento, e ele não quer. Tá certo? Agora, terceira pergunta, é possível perseverar sozinho? De jeito nenhum. Se você não tiver alguém, a Bíblia está acabando de mostrar para nós em vários textos, se você não tiver alguém para você trabalhar o seu pecado, você não vai conseguir abandonar o seu pecado. Ok? Próximo texto agora, Mateus 18, 15, é o texto chave da nossa lição. Não vou ler o texto todo aqui, mas o texto diz exatamente Jesus dizendo, se alguém pecar contra você, esse contra você não é uma unanimidade, não está em todos os textos bíblicos, por isso que ele fica entre colchetes aí, mas se alguém pecar e você sabe que essa pessoa pecou, foi contra você ou não foi, não sei, você tem o dever como irmão na fé de dizer, fulano, não está certo o seu caminho, fulano, não, isso que você fez não está certo. A pessoa se arrependeu, entendeu? Ótimo, você ganhou seu irmão, esquece, não vai fazer fofoca, não vai falar para ninguém, resolveu o problema. Mas a pessoa continua no pecado. Você falou com ela uma vez, 2 vezes, ela continua. O pecado está lá abundante e ela é membro da sua igreja. Então você tem que pegar outras pessoas, 2 testemunhas, a Bíblia recomenda assim, vai falar, fulano, nós viemos aqui falar com você, abandona o seu pecado. E a pessoa vai continuar no pecado. Então ela tem que ser levada à liderança da igreja. Esse levar à igreja é o conhecimento da estrutura administrativa da igreja. Algumas igrejas fazem isso de forma pública, outras, como a nossa, de forma representativa pela sua liderança espiritual. O próximo slide mostra essa figura, o que o autor da lição colocou, tá certo? Então, o pecado do indivíduo é tratado com ele, depois aumenta o número de pessoas, então, as testemunhas, e, finalmente, a igreja. A igreja, aí,
é a autoridade máxima. Por isso que ele fala sobre a presença, né, da autoridade de Cristo. Na igreja, Jesus disse assim, lá em Mateus 28, 20, né? Eis que estarei convosco todos os dias. Então, na igreja, Jesus está presente. A igreja é a comunhão dos santos. No texto de Mateus 18, ele diz, onde tiver 2 ou 3, eu estarei reunido. Então, se Jesus está naquele grupo de 2 ou 3, se ele está na igreja, a igreja é a autoridade máxima sobre disciplina. Alguém que esteja em pecado e a igreja reconhece que esse indivíduo está em pecado, a igreja tem autoridade na terra de dizer para esse indivíduo, você está desligado da comunhão da igreja. Se você é salvo ou não, isso é outra história. Deus vai tratar com você e nós temos outros textos bíblicos para isso, lá de Romanos 5, de 1 Coríntios 5. Mas aqui, a igreja está tratando daquilo que é a autoridade dela fazer. Então, a igreja, reunida o seu corpo de liderança espiritual, os seus membros no corpo espiritual, reconhecidamente identificado o pecado em alguém. E esse alguém continua repetidamente pecando e pecando, e gosta de pecar, e vive no pecado. Essa pessoa deve ser excluída do rol de membros, ela deve ser excluída da igreja. O próximo slide nos ajuda a entender essa figura. Por que essa pessoa precisa ser excluída do rol de membros da igreja? Por uma questão simples. O corpo de Cristo, ele é santo, ele é puro. O autor da lição, e na verdade ele está extraindo lá de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo cita o caso que eu mencionei para os irmãos. Na igreja em Corinto, havia um homem que ele estava cometendo um pecado sexual, pecado grave na própria família. E esse homem, então, insistia no pecado. E ele estava lá no meio da igreja. E a igreja tinha conhecimento. Então, Paulo vai escrever e vai dizer assim para ele, vocês reúnam a liderança espiritual e tirem esse camarada da igreja. Isso é a ordem de Paulo, 1 Coríntios 5. Excluam da comunhão. Tirem ele fora. E lá no final ele vai explicar por quê. Porque há uma recomendação de que o pecado, no meio da igreja, ele contamina. O pecado ele tem o efeito de se propagar. As pessoas, até os crentes, eles acabam sendo seduzidos pelo pecado. E o pecado vai fazendo as pessoas se acostumar. Isso não tem problema, isso não faz mal. Então, coisas pecaminosas, a gente não pode conviver com elas. Essa é a ideia bíblica. E aí Paulo faz, nesse texto bíblico, uma referência lá ao Velho Testamento, quando ia celebrar-se a Páscoa, fazer o preparo da Páscoa, fazer o preparo dos pães, sem a presença do fermento. Não é que o fermento em si seja pecado, mas ele era o símbolo do pecado pelo efeito que ele causava na massa. Ele leveda a massa toda. Então, nesse contexto, Paulo tira essa figura lá de trás, de quando era a instrução para a celebração da Páscoa, que havia-se então a ordem para preparar os pães asmos, que seriam comidos nos dias subsequentes à celebração da Páscoa, e não deveria ter fermento, identificando pureza, identificando uma massa totalmente nova, que agora passou pelo ato da celebração da Páscoa, etc. e tal, falando do ato dos israelitas. Paulo pega essa figura, traz para a nova aliança e diz assim, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Em Cristo nós somos o quê? Uma nova massa. Essa massa, a semelhante daquela nova massa sem fermento, ela é nova, ela é sem pecado. Então você não pode botar fermento nessa massa. Aqui agora a figura é pecado. Por isso, então, que o pecado precisa ser banido. A igreja não pode viver em acordo com o pecado. O pecado na vida de ele causa danos na vida de outros. E
consequentemente, danifica o corpo. O pecado expulso de um garante a preservação e a pureza do corpo. Essa é a figura. Então, por isso que a instrução de exclusão na igreja. Então, na síntese desse ponto, meus amados irmãos, se alguém na igreja é membro da igreja, foi batizado, e ele está em pecado, deliberado, foi advertido e continua no pecado, ele insiste no pecado, então essa pessoa deve ser advertida, readvertida e, finalmente, depois de um determinado tempo de trato, essa pessoa deve ser, então, excluída, ela deve ser orientada quanto a isso. Você está sendo excluído porque o seu pecado, o seu testemunho, o seu comportamento, os seus pensamentos, a sua forma de ser, pode trazer ao corpo de Cristo hábitos, princípios, valores que o corpo de Cristo não pode ter. Isso é disciplina. Prioritariamente, ela objetiva o pecador, tirá-lo de onde ele está, e, num segundo plano, ela objetiva salvar ou purificar ou garantir que o corpo de Cristo não seja contaminado. Pastor, e o indivíduo? O indivíduo, Paulo diz assim, lança ele fora da igreja e deixa que ele continue no pecado dele, à mercê de Satanás, porque o corpo dele vai sofrer. Agora, se ele um dia for escrito no livro da vida por Deus, não é o pecado que vai tirá-lo da salvação. Ele vai ser salvo. De um jeito ou de outro, ele vai ser salvo. Entendeu? Então, essa é a visão bíblica a respeito da disciplina nesse contexto que o autor da lição nos apresenta, exatamente em sintonia com a palavra do Senhor. A disciplina eclesiástica, então, à luz de Mateus 18, e boa, obrigado, Ed. Então, essas ações, elas parecem pesadas, só para sintetizar, mas há 3 questões a considerar aqui. Primeiro, quais seriam as consequências para a vida daquela pessoa se você não a advertisse? Deixa ela lá, de boa, fazendo o que é mal, caminhando para o inferno e achando que está tudo bem. Segundo, quais as implicações para a igreja? Sofrimento para a igreja. E pior, a igreja ela pode se acostumar com a ideia do pecado. E terceiro, qual o testemunho para o nome de Jesus? Aquela igreja lá é a igreja do vale tudo, né? Lá não tem nenhum problema, pode pecar à vontade que está tudo bem, ok? Então, esse é o contexto que, então, a disciplina é colocada de forma categórica para nós, tá bom? Muito bem, próximo. Disciplina eclesiástica, em síntese, trazendo uma frase lá do começo, é tudo que a igreja faz para corrigir o pecado em sua vida. Então, a pregação, o discipulado, o aconselhamento, a vida dos ministérios, a escola bíblica, qualquer evento, qualquer contexto na igreja tem que objetivar exatamente a disciplina. A disciplina eclesiástica formal é o caminho adequado quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e habitual que a igreja deixa de acreditar que ele é cristão. Então, a igreja deve revogar sua confirmação da profissão de fé e dizer que essa pessoa está excluída do corpo de Cristo. Ok? Muito bem. Então, ela tem de ser aplicada. A disciplina tem de ser aplicada. Como? Voltando a um dos slides lá do começo. Modo bíblico e amoroso. Primeiro, amor pelo indivíduo para que ele seja alertado de seu estado de engano. Essa é a primeira coisa, tá certo? O seu estado e o seu engano. Segundo, amor pela igreja para evitar que a contaminação possa causar problema nas ovelhas. E causa, viu, irmãos? E causa. Puxa, como causa? Se o fulano fez aquilo, porque eu não posso fazer? Se o fulano está vivendo daquele jeito, porque eu não posso viver? Nós, invariavelmente, somos levados muito mais a querer seguir os maus exemplos que agrada mais a nossa carne do que, eventualmente, andar pelos caminhos que sejam mais bíblicos e afastem o gosto da carne, né? Terceiro, amor pelo mundo. Amor pelo mundo, porque nós não seremos luz para o mundo se a nossa igreja for uma igreja que vale tudo. O camarada do mundo passa lá e fala,
se eu entrar lá e aqui não é a mesma coisa, então eu vou ficar aqui mesmo. Ele só vai ser despertado para uma vida sem pecado se ele conhecer a vida sem pecado. E, finalmente, amor por Cristo, para que o nome de Deus não seja blasfemado, e esse é um item relevante, de fato, no nosso contexto. Ok? Muito bem. Implicações para a igreja. Implicações para a igreja. Aquele que é corrigido deveria considerar, pura graça de Deus, ter uma igreja que o ama tanto a ponto de falar verdades em amor e o ajudar. Isso deveria ser assim. Quer dizer, alguém que foi advertido deveria ter esse sentimento. Poxa, minha igreja me ama, tá certo? Invariavelmente, meus amados irmãos, pastor e presbíteros são diáconos e conselheiros e professor de escola bíblica, somos apedrejados quando você vai falar para a pessoa do pecado dele, entendeu? Normalmente a pessoa conta uma história enorme, inventa um monte de coisa, coloca um monte de pessoas. A coisa mais interessante é isso. Tem um monte de outras pessoas que estão em pecado, mas ele não admite o seu, infelizmente. Espera-se dos crentes atitudes cristãs, discernidas pelo Espírito Santo com relação à pessoa que foi excluída da comunhão por insistir em permanecer no pecado. Aí tem que ser uma coisa muito séria aqui que eu vou falar sobre esse tópico. Qual é? Amados irmãos, se alguém foi excluído da igreja, a gente precisa realmente tomar muito cuidado para não tomar as dores deles. Infelizmente, o que acontece é que a pessoa está em pecado, fez um estrago enorme na igreja, mas tem tanta gente que gosta tanto daquela pessoa. E aquela pessoa é elogiada nos Facebooks, nas páginas sociais. Coitado do pastor e dos presbíteros que tomaram a decisão corretiva para aquela pessoa. A impressão é que o pastor e os presbíteros, ou a liderança espiritual, são carrascos da igreja, porque os outros elogiam tanto. Então, tem pessoas que entram em pecado, pecam contra si mesmo, contra a igreja, contra a família, pecam, faz um estrago. Mas o membro da igreja toma as dores dele e fica do lado dele. Poxa, coitado do fulano, olha, o fulano, entendeu? Então, o que eu disse ali naquele parágrafo é que espera-se dos crentes atitudes cristãs, discernidas pelo Espírito Santo. Por que isso, amados irmãos? Porque é importante que a igreja contribua para a restauração daquele indivíduo. Então, se a liderança espiritual, se ela age para com aquele indivíduo, chamando para o arrependimento, falando com ele sobre o pecado, querendo que ele mude de vida, é inadmissível que os crentes, que as famílias dos crentes da igreja vão passar a mão no indivíduo. Só vai fazer crescer o pecado dentro dele. Faltou amor pelo indivíduo. Alguém que não tem o propósito de ajudar o indivíduo é alguém que passa a mão na cabeça do pecador e diz, não, você está certo, não, olha, o pastor pegou pesado, ou alguém pegou, e você está entendendo? Então, isso deveria ser um alerta para nós estudar sobre disciplina, porque disciplina não é uma tarefa exclusiva do pastor ou uma tarefa exclusiva da liderança espiritual da igreja ou do conselheiro que é chamado. Não. A disciplina eclesiástica ela é uma tarefa da igreja. A igreja deve entender aquele indivíduo, ele está em pecado, ele pecou, ele fez isso, então precisa ser alertado. E aí outra coisa que acontece é que essa disciplina, então, ela precisa ser tratada, ok? Então, eu peço aos irmãos que considerem esse ponto final. E apenas para orientação, eu deixei 2 slides aí, finais, eles nem faziam parte da minha aula, mas só para os irmãos saberem que a nossa igreja tem o seu estatuto e ele tem um artigo, o artigo 6º do nosso estatuto, que ele fala sobre isso. Está entendendo? Então, diz aí, o desligamento de um membro. Como é que a gente desliga o membro? Se ele pede, tá certo?
se ele falece, se ele simplesmente pede para sair, não vai para lado nenhum, ele também pode. Eu falo, eu quero sair da igreja, tudo bem? Ou exclusão por justa causa. Eu grifei aí, tá certo? Exclusão por justa causa. E aí, quando é exclusão por justa causa, é porque alguma coisa, então, realmente aconteceu lá na área que nós estamos tratando, que é a área do pecado, tá certo? Então, atente aí para que eu vou colocar aqui, né? Não será concedida carta de transferência se alguém está em processo de disciplina. A disciplina, ela é um processo, ela leva um tempo. A pessoa é chamada, abandonou, não abandonou, acompanha, olha, não é assim de um dia para o outro, tá certo? Durante o processo de disciplina, não se pode dar carta de transferência para alguém, senão ele sai daqui com pecado e vai para outro lugar com pecado. Outra coisa, a carta da transferência, ela só é fornecida a uma igreja, tá certo? Cujos princípios doutrinários sejam os mesmos e etc. Agora, quando o próximo slide, por favor, Ed, pode mudar, acho que é o último slide, ou o penúltimo aí. Agora, o que é a justa causa? Então, esse aqui é o nosso ponto. É disciplina, né? Então, o que é isso? Então, eu botei aí, ó, ato de improbidade, incontinência de conduta e mau procedimento. O sujeito ele é persistente numa conduta não bíblica, não condizente com o seu padrão cristão, atos atentatórios à honra da igreja, imoralidade, adultério, ou se ele começa com doutrinas estranhas à bíblica, da Bíblia, se ele simplesmente abandona a igreja por um período maior, e nós sempre somos muito complacentes com isso, mas é outra questão de exclusão, e práticas devidamente comprovadas de outros atos atentatórios a princípios adotados pela igreja, tá certo? E ponto final. Agora, ao membro em processo de exclusão, fica garantido o direito de ampla defesa frente ao Conselho de Presbítero, bem como recurso até a igreja. E o recurso a que se refere lá, ele pode ser apresentado até por 30 dias aí ao Conselho. Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso, irmão? É que ninguém vai ser simplesmente banido da igreja de uma hora para outra porque a igreja achou que ele está em pecado. Até esses direitos todos são dados, tá bom? Então, disciplina é um assunto sério, é um assunto que precisa ficar entre nós, é uma marca que identifica uma igreja, inegavelmente é uma marca que identifica uma igreja. Uma igreja saudável precisa de ter padrões de disciplina, e esses padrões não podem ser exagerados, eles não podem ser injustos, eles têm que ser bíblicos, eles têm que ser amorosos, mas eles têm que ser firmes. Ao crente que, de repente, se envolve numa situação dessa, é claro que ele tem o direito. Se ele provar que ele está certo e a liderança da igreja está errado, não tem dúvida, ele tem todo o direito de ser restaurado à comunhão da igreja. Invariavelmente falando, a gente não vê tantos erros assim, mas pelo menos não nas nossas igrejas, mas por aí é fato que isso acontece. Terminando o último slide, disciplina bíblica é um assunto difícil, mas é bíblica e amorosa. A disciplina tem que ser. É uma implicação do evangelho, e promove a saúde da igreja. A disciplina ilumina e aperfeiçoa o testemunho da igreja perante as nações, alerta os pecadores sobre um julgamento ainda maior que está por vir. E o mais importante, protege o nome e a reputação de Jesus Cristo na terra. Frase de um comentarista que o autor da lição, colocou aí para nós, tá bom? Amados, disciplina eclesiástica é esse ponto, esse é o tema. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado e entendido o tema. Reflitam depois naqueles dois textos, Mateus 18, de 15 a 20, Hebreus 12, 5 a 8. Esses dois textos bíblicos, eles fazem coro aí com o tópico da lição de hoje. Ok? Alguma questão? Edmilson, você está plugado aí? Tá? O tempo já foi, não foi? Acabou? Tem 3 minutos, pastor. Dá tempo de falar você hoje. fala.
Você fala com o pessoal aí, porque eu não ouço eles, não os vejo, nem sei quem está por aí, mas você Eles estão fala. mudos. Estão mudos? Ah, tá Eles bom. estão mudos, eu mudei todos. Espera aí, deixa eu desmutar Ah, a turma, como diz meu filho. tá Então, bom. Então, nós temos 2 minutos e meio alguém para quiser fazer alguém... comentário, eu liberei todo mundo aí, se a pessoa quiser. Tá bom. Então, Quem irmão, quiser pelo que fazer vi, o está todo mundo comentário. aberto. Se alguém quiser falar, nós temos 2 minutos para o sistema cair. A gente, se alguém quiser falar, eu estou tentando botar todo mundo no desmute aqui, mas não estou conseguindo. Ah, é? Então o pessoal está mute, tá bom. E não tem mensagem escrita também de alguns aí? Tem, não tem? Não sei. Não tem, não tem. A Tá turma bom. não está querendo falar. Tá bom. Bom, Então, Ed, é com você aí para o fechamento aí. Não sei se tem alguma coisa a mais. Fique à vontade. não, pastor, obrigado aí pela lição. Lição muito. Não sei porque que não está aparecendo eu aí, mas ali, Tudo bem, não tem problema. uma lição, até para o bem de todo mundo, é melhor eu não aparecer. Mas Tá bom. a lição, a gente agradeço aí, pastor, da aula. Irmãos, perdão pela nossa. Nós estamos penando um pouquinho, tá? A gente que tem problema de DNA, como diria o outro, data de nascimento avançada, a gente apanha um pouquinho. E Isso sou eu, não é você. Sou Não, eu. eu também, pastor. Pode botar eu no mesmo saco aí que eu tô penando também. E de vez em quando acontecem umas coisas que a gente não tem controle, mas a gente está gravando tudo, tá? Daqui a Tá bom. pouquinho eu vou liberar o vídeo para quem quiser assistir. Acho que é uma aula muito necessária. É um tema que a gente fala pouco, porque é um tema não é dos mais legais de se tratar, mas não é porque ele não é tão legal que a gente não tem que tratar. Então, obrigado aí pelo tempo de todo mundo. Ok. Tá bom? Se alguém quiser fazer 1 minuto, e aí já ervas. Tá bom. Tá bom? Eu Alguém agradeço quer aí falar aos alguma coisa, quer irmãos. mandar alguma coisa no chat? Alguns Tá segundos. bom. Se mandar, depois você me replica aí, Ed. Beleza, Mas eu pastor. agradeço. Um abraço para vocês. Muito obrigado pelo tempo de aula juntos aí. Que Deus abençoe o domingo. Até logo mais à noite no culto. Até Amém, mais pastor. à Obrigado. noite. Até Tchau, mais. tchau, gente. Tchau, tchau.